nome é Valdir Barbosa, estou no mercado de comunicações desde setembro de 1985. Antes desse início, eu passei 12 anos na Pricewaterhouse, onde eu comecei como trainee e saí como senior manager. E, curiosidade, eu era, dentro da Price, o responsável pela auditoria da carteira de agências de publicidade na época. Era impressionante porque a Price tinha talvez 70%, 80% do segmento como clientes auditáveis, e eu era responsável pela auditoria de grandes agências como Young Rubicam, DPZ, a Thomson, a Ogilvy, e de alguma forma eu imaginava lá no fundo que eu acabaria migrando para o mercado publicitário, o que de fato aconteceu em setembro de 85, quando a então Young Rubicam do Brasil me contratou para ser o diretor financeiro. E nesse mesmo ano, foi final do ano, já estava pré-concluída a aquisição de uma nova agência, uma agência bem jovem que existia fazia 3 anos, que chamava-se Fischer Justus. Então nós concluímos essa aquisição e a partir de janeiro de 1987 fez-se a fusão da Fischer Justus com a Young Rubicam, cujo casamento durou até julho de 91, 92, e por um desses desentendimentos da vida, os sócios resolveram voltar às suas origens, a Fischer Justus voltou a ser o que era Fischer Justus, e eu continuei na Young Rubicam como diretor financeiro regional. Anos depois, em 98, eu reencontrei o Roberto Justus, que me convidou, após a separação da sociedade dele com o Eduardo Fischer, para montarmos a Newcom. Isso foi em setembro de 1998. E ficamos com a Newcom. Rapidamente ela se tornou, 2 anos depois ela se tornou a maior agência do Brasil, quando conquistamos a conta de Casas Bahia, e o Roberto vendeu 30% da agência para Bates, daí ter surgido na época a Newcom Bates. Essa empresa que cresceu muito rápido até 2002, foi surpreendida quando a matriz da Bates, na Inglaterra, quebrou, literalmente quebrou, e num leilão na Bolsa de Valores de Londres, ela foi disputada pela WPP e pela Publicis. A WPP acabou ganhando esse leilão, literalmente um leilão, e de repente nós nos vimos associados novamente a Newcom com a Young Rubicam. Ocorre que na época, como eu disse, a Newcom já era a maior compradora de mídia do Brasil, e o Roberto tinha uma posição muito privilegiada, porque mais de 95% da receita da então Newcom Bates eram de clientes locais, conquistados por ele, né, e pelo time dele, obviamente, né? Então a situação ficou muito interessante, porque havia uma ordem expressa recebida num e-mail apócrifo de Martin Sorrell, apócrifo no sentido de que ele mandava esse e-mail para quem possa interessar, né? Para quem possa interessar, porque ele tinha comprado uma empresa chamada Bates, ele não sabia onde, estou exagerando obviamente, em que países operavam. O importante é que ele tinha comprado a marca, não a operação. Então ele dizia que, eu me lembro muito bem desse e-mail, a quem possa interessar, que seria o diretor-geral, o presidente, o CEO, qual fosse o cargo da pessoa que recebesse aquele e-mail, que seria o número 1 da operação. Ele dizia o seguinte: se você toca a operação da Bates na América do Norte, então você procura o escritório da Ogilvy mais próximo. E o CEO da Ogilvy vai dizer o que vai acontecer com você e com a sua operação. Se você opera e lidera a operação na Europa, então procure o escritório mais próximo da Thomson. E se você opera a operação da Bates na América Latina e no Japão, você procure o escritório mais rápido, mais próximo da Young Rubicam. Então, teoricamente, nós deveríamos ser absorvidos pela Young. Acontece que, dentro desse contexto de que nós, na Newcom Bates, tocávamos a Jain, a maior compradora de mídia do Brasil, a maior agência do Brasil, segundo todos os critérios conhecidos, né, do Ibope,
Depois de 8 meses de negociação, a gestão que era da Newcomb Bates assumiu a gestão da Young Rubicam e passamos então a operar como Young Rubicam em janeiro de 2002. E esse casamento foi muito bem sucedido, está aí até hoje. O que era Newcomb virou o embrião do grupo Newcomb, e com esse casamento com a Young em 2002, agregou-se, né, as operações que existiam na Young no Brasil, que era a Young, que era a Wunderman e que era a Ação, que era uma empresa de produção gráfica. Eu fiquei com a Young até final de 2005 e em 2006 eu me juntei ao Zé Borg e ao Errey para a gente pensar qual seria o futuro da agência que eles tinham criado 2 anos antes, que era Borg Air. Aí eu já fui como vice-presidente de gestão, cuidar dos negócios, enquanto o Zé e o Er cuidavam da criação. E, mais uma vez, 8 meses depois, nós negociamos e vendemos o controle da Borg Air para a Interpublic e juntamos as 2 operações no Brasil, que era a Borg Air e a Lowe, a partir de janeiro de 2007. E aí eu fui o diretor-geral da Borg Air Lowe até a saída do Air, que foi em junho de 2012. Aí a agência foi rebatizada de Borg Lowe e eu fiquei com a Borg Lowe até dezembro de 2015. Então essa foi a trajetória corporativa, né, que começou em 85 e se encerrou em dezembro de 2015. E a partir de 2016 eu me dedico a pegar toda essa experiência de mais de 30 anos de gestão de empresas de comunicação, de agências de comunicação, e presto consultoria justamente de gestão de negócios. Graças a Deus, com bastante sucesso. Então, essa nessa trajetória de mais de 30 anos, inclusive como diretor financeiro da Young para a América Latina, eu participei de 12 processos de aquisições e fusões e 7 toquei as fusões do ponto de vista de operação ou de finanças. Então, essa é a colaboração que a propaganda me permitiu devolver como retribuição de tudo aquilo que eu fui exposto e pude aprender com esse mercado fantástico que é o mercado de comunicação. Tenho grandes histórias, grandes passagens, histórias muito interessantes. Vi grandes nomes surgirem na propaganda, grandes de você olhar lá na criação principalmente, e você vê um Celso Olduca começando, um Fábio Quinteiro como criativo, que depois virou diretor e dono de produtora, vi Fábio Fernandes começando na antiga Fischer, Justus Young Rubicam, logo depois na Young Rubicam, logo depois da separação, vi Cristina Carvalho Pinto e Antônio Fadiga começando na Young, depois da separação também da Fischer com a Young, e me tornei amigo de todos eles. Também, como retribuição a esse mercado que é tão fantástico, que é tão dinâmico, que dá tanto emprego, também dei a minha contribuição 2 vezes como diretor financeiro do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, trabalhando com pessoas maravilhosas. Fui também 2 vezes vice-presidente da ABAP São Paulo, trabalhando com Dalton Pastore, com Sérgio Amado, com Luiz Leite. Participei ativamente também do processo de criação do SEMP. Então, trabalhando nas agências grandes que trabalhei e podendo contribuir com a classe, via sindicato, via ABAP e via SEMP, eu me sinto plenamente realizado nesse mercado que é extremamente a alma da criação global, né? O Brasil sempre foi tido, não à toa, teve mais agências do que qualquer outro país como agência do ano em Cannes,
Então reflete muito esse processo de criatividade do povo brasileiro, né? E através da BAP pude viajar pelo Brasil, conheci outras realidades, as realidades regionais, um mundo muito diverso do eixo Rio-São Paulo, mas lugares excepcionais com publicitários maravilhosos, como Bahia, como o Paraná, como Rio Grande do Sul, como Recife, Goiás. Então eu acho que aprendi mais do que pude retribuir ainda e estou aqui no processo tentando retribuir através das consultorias que eu ainda presto o Brasil todo. Eu queria abrir um capítulo aqui para falar um pouco da Abramark. Tendo participado, como eu falei anteriormente, de movimentos extremamente importantes na história da propaganda brasileira, né? Na ABAP, no SEMP, no próprio CONAR, no Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, ao lado de pessoas que dedicaram a vida à criação desse segmento e do fortalecimento desse segmento de comunicações e de marketing no Brasil, fazia falta uma associação como a Abramark, que na realidade ela vem para registrar a memória da contribuição de todos esses profissionais fantásticos, maravilhosos, que criaram a melhor comunicação e o melhor marketing do mundo, aqui no Brasil. Então é um agradecimento pessoal que eu faço para o Francisco Madia, que eu sei que foi o pai, o idealizador da Abramark, e a todos aqueles que contribuíram e continuam contribuindo para a preservação, mais do que qualquer outra coisa, da memória da propaganda e do marketing brasileiro.